Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do nosso programa Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a comunicação assertiva. Nós, enquanto seres biopsicossociais, temos a parte da nossa sociabilidade como uma parte muito importante da nossa vida. As nossas relações, se a gente for parar para perceber, né, tá permeando a nossa realidade 24 horas do dia. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que seja assim, 100% isolada. E parte das nossas relações vem da nossa comunicação uns com os outros. E a comunicação, ela acaba sendo muito importante para que a gente constitua, então, relações que são bacanas, contributivas para a nossa vida. E a comunicação também acaba sendo uma das fontes de discussão, de briga e de, males da nossa vida também, da nossa realidade. Por isso que eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês como é que a gente pode ter uma comunicação muito mais assertiva. Existe um método de comunicação muito mais empática, muito mais compreensiva, que busca criar conexões genuínas com os outros, que é a comunicação não violenta. Dentro desse conceito desenvolvido por Marshall Rosenberg, a gente consegue acessar a pessoa verdadeiramente e fazer com que a nossa fala, a nossa comunicação chegue até ela de forma efetiva, evitando assim possíveis conflitos e discussões. Dentro desse tipo de comunicação, a gente consegue elaborar, através de uma técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, formas de construir frases, de realmente reportar ao outro aquilo que você deseja, que você gostaria de dizer, mas de uma forma que seja muito mais assertiva, que a pessoa vai entender aquela mensagem que você gostaria de passar e que você vai conseguir também ter um retorno em relação àquilo que você deseja. Sempre que a gente fala com alguém, a gente comunica algo em busca de alguma coisa, algum retorno por parte dela. Isso é natural, isso é comum. Só que muitas vezes não é o que a gente fala, e sim como a gente fala, que vai interferir na forma como essa conversa vai se estabelecer. Se ela vai acabar virando uma discussão ou se ela realmente vai ser bacana e contributiva. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático que eu tive em consultório essa semana mesmo. Dentro de uma orientação parental, eu estava com um casal, tinha um pai e uma mãe de uma das crianças que eu atendo, e os dois começaram a discutir na minha frente sobre o fato de deixar a criança ou não de castigo porque ela fez alguma coisa de errado ali naquela semana. Os dois começaram a brigar, os dois começaram a entrar em conflito na minha frente, porque um acreditava que não era deixando de castigo, que se ensinaria para a criança que aquela coisa que ela fez não era bacana e não era legal, e o outro acreditava que sim, era deixando de castigo que eles iriam conseguir fazer com que a criança reconheça que o que ela fez era errado e que aquilo não deveria ser feito. Muito bem. Agora, se a gente for olhar sobre uma outra perspectiva e um outro ponto de vista, os dois, o pai e a mãe dessa criança, não estariam falando sobre a mesma coisa, buscando, visando o mesmo objetivo, que seria ensinar, educar aquela criança que aquilo que ela fez foi errado, não foi bacana assim? Os dois não estariam falando sobre exatamente o mesmo objetivo, o mesmo ponto, mas cada um de um ponto de vista diferente, de uma polaridade diferente, um falando que é para pôr de castigo e o outro que não é para pôr de castigo, mas que eles entraram em conflito e começaram a brigar? E aí que entra a comunicação não violenta, sendo uma técnica muito eficaz para poder desenvolver este mesmo assunto, só que de uma forma muito mais assertiva, muito mais empática. Dentro da comunicação não violenta, existem 4 passos que, se a gente seguir, assim como uma receitinha mesmo, a gente consegue elaborar conversas bem mais assertivas. O primeiro passo da comunicação não violenta diz respeito à observação. É a gente começar o nosso diálogo com alguém descrevendo a situação presente. Observação, é muito importante que a gente perceba que dentro da observação não existe julgamento.
É diferente você virar e falar: ah, eu reparei que a minha mãe deixou a porta destrancada na hora de sair de casa porque ela é esquecida. Porque ela é esquecida é um completo julgamento, porque a gente não sabe o que é que estava acontecendo com esta mãe na hora que ela saiu de casa. A observação vai até o ponto em que você reconheceu que ela saiu e não trancou a porta. Então a observação termina aí. Minha mãe saiu de casa e não trancou a porta. Ponto final. É você descrever realmente os elementos da cena em que você vivenciou, que você está vivenciando, para aquela pessoa que você gostaria de comunicar. Descrever com os elementos, com os personagens da cena, mas só trazer o cenário, até para a gente poder, dentro da nossa tela mental, criar a situação para reconhecer ela como ali sendo verdadeira para você. Muito bem, observação é o primeiro passo da comunicação não violenta. O segundo passo é falar sobre o seu sentimento, sobre o que despertou em você quando você viveu ou observou aquilo que você acaba de descrever. Então, essa mãe saiu de casa, não trancou a porta e isso me deixou preocupada. Nomear o que você está sentindo em primeira pessoa, tá bom? Sempre em primeira pessoa, o que eu estou sentindo e não o que o outro despertou em você de sentimento. Olha só, uma coisa agressiva pra gente falar neste caso seria: minha mãe saiu de casa, não trancou a porta e ela me deixou irritada. Você volta a condenar no outro, a julgar o outro e colocar no outro o motivo do despertar daquela situação que é sua. Então, quando a gente fala me deixou preocupada, fiquei preocupada, não tem juízo de valor, a gente não coloca em alguém a condenação por você estar sentindo aquela sensação naquele momento. Então, falar em primeiro lugar sobre a emoção que despertou em você aquilo que você viveu. Este é o segundo passo da comunicação não violenta. O terceiro passo da comunicação não violenta é a gente identificar qual é a necessidade aqui e agora que está faltando ser ali suprida de acordo com aquela observação que você trouxe. Necessidades são iguais para todas as pessoas. Todos nós temos necessidade, por exemplo, de pertencimento, de segurança, de se sentir amado, de se sentir incluso. Quando a gente traz qual é a nossa necessidade naquele momento, a gente tende a criar uma relação de empatia com a outra pessoa, porque a outra pessoa se reconhece assim como você. Então, numa situação dessa, a mãe saiu de casa, não trancou a porta, você se sentiu preocupada, porque uma necessidade sua seria de ter segurança ali naquele bairro em que você mora. E trancar a porta é uma coisa valiosa para você, importante para você. Reconhecer que essa necessidade não foi suprida e comunicar isso para outra pessoa faz com que a mensagem chegue de forma muito mais assertiva até ela. E o quarto passo é um passo que pode existir dentro deste processinho ou pode não existir. Aí você tem que avaliar de acordo com a sua necessidade. Mas o quarto passo é a gente fazer um pedido, se é que existe um pedido a ser feito naquele momento. E um pedido, lembrando que vai sempre com um ponto de interrogação no final, mas que não é também algo decisivo e definitivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês usando isso que a gente falou. A mãe saiu de casa, não trancou a porta, você se sentiu incomodada por conta disso porque você tem a necessidade de ter segurança dentro da sua casa e trancar a porta é algo importante para você. E um pedido que você poderia fazer para sua mãe neste momento é: mãe, como seria da próxima vez você trancar a porta antes de sair de casa? Simples assim. Fazer uma pergunta para ela. Porque imagina que você é tua mãe agora e você tá ouvindo isso tudo que você acabou de falar para ela. Você vai virar e falar: não, tá tudo bem, eu posso trancar a porta assim, isso é uma coisa importante para você. Diferente do que sua mãe chegar no final do dia e você já chegar para ela falando: mãe, por que você não trancou a porta? Você é esquecida, você sabe que aqui é perigoso, vai me deixar aqui dentro de casa suscetível ao perigo. Isso tudo já vem já com uma carga muito pesada, já instigando uma discussão, quando você pode falar isso de uma forma completamente diferente e que vai ser muito mais eficaz, muito mais assertivo e você vai realmente conseguir aquilo que você quer. Pensando naquele caso que eu trouxe para vocês de consultório,
esses dois pais discutindo sobre a mesma situação, que é educar a criança de uma forma ali mais assertiva também, né? Mas um falando que tem que colocar de castigo e o outro que não tem que, e os dois discutindo na minha frente, poderiam reformular essas frases e sentenças de formas muito mais tranquilas. Por exemplo, então eu vou colocar aqui para vocês o que foi que a gente conseguiu chegar ali de conclusão nesse dia de consulta, que foi a mãe virar pro pai, usando esses 4 passos. Então, a mãe virar pro pai e falar: fulano, eu observei que a criança, o filho, fez ali aquilo que a gente não gostaria que a gente fizesse. Isso despertou em mim uma raiva muito grande, porque a gente faz de tudo para poder educar os nossos filhos. E, neste sentido, existia uma necessidade minha que era realmente acertar na forma de educação. Por isso que eu acredito de verdade que pôr de castigo é uma coisa importante, que isso vai contribuir. Eu te pergunto, como é que ficaria para você se a gente colocasse ele de castigo da próxima vez que isso acontecer? Isso já fez o pai virar para ela e falar: pois é, eu também, na hora que aconteceu, fiquei com raiva. Essa raiva despertou em mim, na verdade, uma necessidade ali de ser até um pouco mais reconhecido, porque eu também vivi isso quando eu tinha a idade do meu filho. E não foi legal para minha vivência, para minha experiência, meu pai ter me colocado de castigo. Isso só me deixou ainda mais irritada e com mais vontade de fazer de novo aquilo que eu fiz só para provocar ele. Por isso que eu acho que não é tão legal assim a gente educar ele dessa forma. Como é que seria se a gente encontrasse um meio de caminho, então? Não colocá-lo de castigo, mas também não deixar ele sem entender que aquilo que ele fez não foi errado. Como é que a gente pode pensar de um jeito que fique bacana para nós dois? E olha só, bastou isso para que eles dois aqui na minha frente elaborassem juntos um meio que ficasse no meio de termo entre colocar de castigo de verdade ou deixar ele lá sem reconhecer que o que ele fez foi errado. E aí sim entra o papel do psicólogo, entra o meu lugar de poder então orientar formas deles lidarem com isso de um jeito que ficasse ali bacana para os dois e confortável para os dois enquanto pais na educação desse filho, dessa criança. Então, gente, 4 passinhos. Observação, em primeiro lugar. Sentimento, em segundo lugar. Necessidade, em terceiro. E pergunta, se houver alguma pergunta, no 4º passo da comunicação não violenta. Você colocando esses 4 princípios à frente da sua comunicação com quem quer que seja com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com o marido, com a esposa, com o chefe, com absolutamente qualquer pessoa, você pode ter certeza que a comunicação chegará de forma muito mais assertiva e será muito mais contribuição, tanto para você, que está buscando, né, um objetivo ali em comunicar aquilo para alguma pessoa, quanto para o outro, que também vai conseguir elaborar, reconhecer você como uma pessoa com necessidades, com sentimentos e te trazer soluções assim, de forma muito mais prática. Bom, se esse foi um episódio que trouxe aí contribuição, que fez sentido para você, eu te convido a gente continuar esse papo lá no meu Instagram, @psi.barbarabim. Lá eu compartilho e divulgo com vocês mais técnicas e ferramentas práticas para vocês estarem colocando aí em uso no seu dia a dia. Eu agradeço enormemente pela presença de hoje e a gente se encontra no próximo programa do Além do Divã. Até mais!